Opa! Boa noite, Brasil! Tá no ar o Papo de Bola, dia de futebol de qualidade na tela da Rede TV. Logo mais, 9h30 da noite, tem jogão. Independente, um dos maiores campeões aí da Sul-Americana, da Copa, também da Copa Libertadores. Um time que realmente é importantíssimo, ele que é da Argentina, contra a Universidade Católica do Equador. Um time que, né, muita gente não bota fé, viu que o Emelec fez ontem. A Sul-Americana tá demais. E você vai acompanhar aqui na Rede TV. Hoje, às 9h30 da noite, chegou a hora da fase de oitavas da final da Copa Sul-Americana. Quem tá comigo hoje aqui, além da Bibi e do nosso André Zizu, é esse craque, Paulo Sérgio, para falar exatamente do jogão de hoje. Tudo bem, Paulão? A Copa Sul-Americana, aí, já vai Corinthians, que é o campeonato aí da Sul-Americana. Eu gosto quando você fala vai Corinthians. Vai Corinthians, não vai, né? Não tem jeito. Ó, chegou uma fase bem importante da Sul-Americana, né? Quer dizer... Agora não tem choro, né, o Paulão? Boa noite, obrigado pelo carinho aí, tá com a gente. Boa noite, Ed, boa noite, Bibi, André, você de casa, sem dúvida nenhuma. Nós estamos vivendo assim, um momento muito importante da Sul-Americana. Temos o jogo aí do Independiente, que é um dos grandes times do cenário sul-americano. Depois, do outro lado, nós temos os times brasileiros, um Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense, que ganhou já o primeiro jogo, e o Corinthians também, que passando dessa fase aí, pode enfrentar o Fluminense. E também detalhe, né? O Independente pode pegar o Corinthians na semifinal. Eita, então é um jogo hoje importantíssimo que nós vamos fazer aqui na casa, Independente, como Deportivo Universidade Católica. Eu não perco. A gente ganhou recentemente do Flamengo a final dessa Sul-Americana. É dureza pegar os caras, né? Time de Jogão, vem com a é sempre gente. difícil. E aí, Bibi, o que você acha dessa partida? Do Corinthians hoje também, que joga em casa, precisa vencer. O que sobrou pro Corinthians? Viu, seu Paulo Sérgio? Foi a Sul-Americana. O Corinthians tem que colocar energia, sim, na Sul-Americana. É um título que hoje o Corinthians está muito mais perto de uma possível vitória na Sul-Americana do que conquistar o Campeonato Brasileiro, né? Pela distância que tomou ali. Claro que muita coisa pode mudar ainda, mas a gente está vendo os times que estão acima ali, reforçando. Então, acho que é o jogo do tudo ou nada para o Carille também mostrar mais do que ele tem buscado nesse time. Atenção, galera, hoje tem Corinthians. Se o clube quer ganhar outro título esse ano, tem que ser na Copa Sul-Americana. Por isso, força máxima e foco total no duelo contra o Montevidéu Wanderers. Dia de casa cheia em Itaquera, mais de 30 mil ingressos vendidos. Quero saber de você, André, o Corinthians é favorito no duelo contra os uruguaios? Diz aí, meu irmão. Com certeza, né, Ed? É favorito sim. Esse é um time modesto, né, do Uruguai. Não é um Peñarol, não é um Nacional, mas não vai ser moleza, assim como não foi contra o Palmeiras, contra o Godoy Cruz na Libertadores. O Emelec, que é o 7º do Campeonato Equatoriano, a gente viu e vai falar bastante do que aconteceu contra o Flamengo, mas o Corinthians tem tudo para vencer, vai repetir a mesma formação do jogo contra o Flamengo. Não tem Gustavo, não tem Ralf, então vai de Gabriel e de Wagner Love no ataque. Agora, deixa eu falar uma coisa. Palmeiras tropeçou. Flamengo tropeçou com um time pequeno também. E aí? E hoje? Tropeça também? É complicado, né? Porque a gente acha que esses times sul-americanos, né, Paulo Sérgio? A gente fala, não, esse pessoal é tudo mamão com açúcar. Não é bem isso. Você jogou e sabe que é complicado. Eu estava até comentando com a Bibi a questão da concentração. A Bibi não é muito a favor disso, né? Ela fala que o Flamengo... Sou a favor da o Flamengo perdeu para um time ridículo e tudo mais, né? Não gostou do... Eu falo, a concentração é muito importante. Então, o Corinthians hoje... tem que ver o que o Flamengo fez. Não entrou determinado, não entrou concentrado numa competição importante. Então tem que entrar já desde cara, dando para cima da equipe do Montevidéu. O que o pessoal está comentando nas redes sociais? Conta pra gente. Ed, olha que mensagem bacana do Eduardo Tomás de Itacoaxetuba, São Paulo. Olá, pessoal, vocês estão de parabéns pelo Papo de Bola. Gostaria que mandasse um abraço pro meu filho Cauã, de 6 aninhos, que é palmeirense e fanático igual o nosso Ed Polo. Valeu, Cauã! Mais um pra nós. Tem o Sidney Lima, de Picos, no Piauí. Boa noite, sou flamenguista, mas ontem a culpa foi toda de Jorge Jesus. Abraço, estou sempre ligado nesse programa. E o Wesley, da Praia Grande, eu acho que o Corinthians vai perder a partida de hoje na Arena Corinthians, hein? Ih, tá complicado. Será? Olha, não sei não, hein? Vamos esperar. Eu já estava com saudade, sabe de quem, Brasil? Do Neymar. Morrendo de saudade. Ele tá lá na China com o PSG, participou do lançamento de um novo uniforme do clube, mas não vai jogar.
Me explica aí, André, como é que pode não jogar? Por que não vai jogar, meu Deus? Pois é, esse amistoso contra a Inter de Milão, né? PSG Inter de Milão vai ser sábado em Macau. Mas o Neymar vai continuar em Shenzhen, lá na cidade da China. Ele e o Kimpembe, o zagueiro, estão ainda se recuperando de lesão. E aí o Paris Saint-Germain até emitiu uma nota oficial, falando, olha, eles estão se recuperando, estão em tratamento, então eles não viajam, permanecem aqui na China para se recuperar disso. Rolou aqui no Brasil. Pois é. Perguntar pro craque, tem esses migué aí ou não? O que você acha aí, Paulão? Ixi, Maria. Ó, pela Quem cara cala vocês já com os viram. dentes, né? E vocês viram que rodou na internet a imagem dele apresentando o uniforme e tal, com uma cara assim e tal. A Como galera quem dizer, toda- não é o meu clube mais, né? Bem Ei, empolgado. que vontade de sair com esse moleque. Eu, em relação ao Neymar, eu sempre falo a questão da cabeça do Neymar. É um belo jogador, é um jogador que poderia hoje ser um dos principais jogadores aí lutando com o Cristiano, com o Sem Messi, dúvida, concordo toda com você. bola, todo torneio, aí, tudo que passasse aí ele teria que estar dentro. Mas a cabeça dele não está funcionando. Não está funcionando. Tornozelo não deixa o cara de fora. Agora com caso de polícia com 2 atletas importantes do Arsenal da Inglaterra. Conta o que aconteceu, Bibi. Pois é, a gente tem imagens, olha só, Ed. Isso aí foi em Londres, né? O Ozil foi atacado por uma gangue em 2 motos. Ele estava com o companheiro de equipe dele, o Kolasinac, que saiu na mão com os caras. Aí isso movimentou toda a vizinhança também. Os próprios assaltantes, ou sei lá qual era o intuito dessa gangue, ficaram com medo também e acabaram saindo. Mas é impressionante a atuação dele e a coragem, né? Os caras com faca, tudo, ele Coragem de saiu quem? na porrada. De quem? Do- do Kolasinac, do né? Kolasinac, claro, Porque o porque- Otílio deixou o cara na mão. Vazou. O Otílio pegou lá, ele tem um momento que ele 1, sai 2, fora. 3, Deixa o fugiu. cara lá na mão. Entrou no carro e falou, você vem, eu vou embora. Lá, pegou o carro, saiu fora e deixou o parceiro lá, ó. Deixou na mão mesmo, mas eu não tinha visto, é verdade. Em campo Que ele já é traíra. meio sonolento mesmo, o Ozil, né? Agora, ó. Agora o motoqueiro, você viu as perninhas do motoqueiro? Até treme ali, ó, quando Acompanha volta a pronúncia agora. perfeita. Dá uma lá. Ah, Otílio. até treme, ó. Otílio. É fogo, hein? Otílio. É Otílio. Aqui Coisa é lá, né? Ozil, Ozil. Que coisa maluca. Ó, hora de falar do Flamengo. Vixe, Maria, que perdeu ontem para o Emelec por 2-0 e se complicou na Libertadores. A torcida está uma arara com o time. Põe as imagens aí, vocês estão vendo, a pressão foi dura para cima dos jogadores, já no Hotel do Equador. Lá no Alê Equador. Machado de Assis ninguém quer, né? Aí, ó. Quero saber de vocês exatamente isso. O Mengão tem chance de virar, essa ira da torcida. A gente sabe que quando a torcida entra em campo, você que é jogador aí, foi jogador, ô Paulão, é complicado, porque a torcida, o jogador fica preocupado com isso, com o seu bem-estar. Muda tudo, né, ô Paulão? Sem dúvida, Ed. Até porque os familiares ficam observando tudo isso. Aí o jogador tem que pensar nele, pensar no familiar, porque tem torcedor também que liga para familiares, hein? E isso tudo causa um pânico aí no pressão, próprio é jogador. isso mesmo? Mas ali tá tudo errado, né? Não poderia ter deixado os torcedores entrar no saguão do hotel. É um momento que o pessoal da Esse segurança torcedor do tá jogando Flamengo... contra o próprio time. não absurdo. pode. O Flamengo o pessoal tem do Equador, condições como é que de vai? de Você virar o ouviu o resultado. papo do jogador? O cara falou, você tem que cair pra esse lado. O cara quer ensinar o jogador. aí Tá vai de tudo, sacanagem, e né? quando não funciona Onde você no tem que campo? cair pra esse lado. Como assim, gente? Tá de sacanagem, né? Como não funciona, aí todo mundo vira treinador. Você gostou do Jesus? Você estava aqui falando que foi... Não, eu tava falando. Eu acho que a derrota do Flamengo, obviamente, passa pelas atuações individuais, mas o coletivo também. E muito por conta do esquema montado pelo Jesus. Essa foi a minha leitura, né? Eu acho que assim, você tem uma deficiência de lateral. Aí você quer fazer um experimento de colocar o seu lateral que veio para reforçar lá na frente e bota o Rodinei, que tem toda uma deficiência, que já falhou muitas vezes em jogos importantes também para esse Flamengo. Posso fazer né? uma pergunta para você, Bibi? Você é a favor do treinador europeu no Brasil ou não? Não, eu sou, Paulo, mas eu acho que era um jogo para ele fazer um feijãozinho com arroz. Ou, se ele quisesse, ele poderia então testar o Trauco, por exemplo, que é um jogador que já teve outros jogos atuando pelo meio-campo, por exemplo, que tem algumas características que poderia estar servindo. Eu acho que assim, não foi só por isso, não dá para jogar toda a responsabilidade na escalação dele também, mas o que ele fez
não funcionou. E Não funcionou por conta dos jogadores, não entrarem determinados como deveriam ter entrado determinados. Faltou concentração? Em Você falava concentração, isso, né? é isso daí, a concentração. Treinador europeu vai sair da Europa, ele vai trazer o esquema tático dele aqui para o Brasil, ele tá vai certo, tentar mas ele tem que trazer a trabalhar isso formação antes. dele. Mas não tem jeito, aqui não tem tempo, no Brasil não tem tempo de você trabalhar. Tão importante quanto Mas o não tem Emelec, tempo, por exemplo. você sabe disso, Bibi. No Brasil, Não tem tempo. você não tem nem tempo para treinar, para fazer uma bela pré-temporada. Ele não fez tudo isso com a equipe do Flamengo. E aí ele tem que, durante os jogos, montar um sistema tático e um esquema de jogo que vai se adequar com a equipe. Então ele tá vendo isso nos treinos. É, E não é que eu fácil. era contra a saída do Abel Braga. É isso porque aí. a saída do Abel Braga era o Abel estava classificado, Não, mas a gente tá tinha falando outra eliminado, coisa aí. tinha eliminado o Corinthians na Copa do Brasil, tinha classificado o Flamengo na Libertadores. O Abelão ia manter o trabalho dele. Você traz um novo técnico que ele tem que entender. O Rafinha já jogou. Eu não tô discordando da filosofia de trabalho dele. Eu acho que é uma ideia que ela poderia ter funcionado em outro momento muito bem, mas não funciona num jogo sem um treinamento anterior, não é justo. Mas ele não com foi o Rafinha. contratado pra isso, O próprio pra ajudar, Rafinha Bibi? falou na saída do campo, olha, de fato, já joguei nessa posição, faz muito tempo que não jogo nessa posição, não tivemos tempo suficiente para trabalhar, mas aconteceu o que aconteceu. Então ele foi até Mas educado tudo na bem, saída antes do campo. do jogo, quando o treinador perguntou para ele, Rafinha, você joga nessa É. posição? O que você acha que o Rafinha falou? Pois é. Jogo. Pois é. E a culpa é do treinador? Até a complicado. eliminação contra o Atlético Paranaense, a linha alta do Flamengo, o Rafinha tomou Mas nas então costas toma uma decisão, e não tá saiu o gol do funcionando, Atlético vamos Paranaense. mexer, vamos mudar. Eu acho que, assim, outra coisa, Cuejá Ficou no banco difícil também eu pro não Flamengo. aceito. É, Eu o não Cuejá aceito. no banco eu não realmente consigo deveria ser aceitar. titular. É complicado. Logo mais tem futebol, e que é bom pra você, né? Porque o Emelec pega o Internacional, deve estar contente, aí, com um sorriso. O Edson botou como colorada, o Brasil de Pelotas sempre não tá vem. O jogando Inter no ganha, ela vem de Libertadores, vermelho. É provocação. Eu já disse, jornalista parcial é complicado. Você não pode dizer pra quem você torce. não. Avisa o figurino. Logo mais tem futebol ao vivo aqui na Rede TV, Independente e Universidade Católica do Equador. A repórter Luciana Tadeu já está no Estádio Libertadores da América, local do jogão de hoje. Boa noite, Luciana. Conta pra gente aí. Boa noite, Ed. A previsão aqui é de que a chuva continue durante o jogo. E se o tempo não está muito bom aqui em Avejaneda, não podemos dizer o mesmo do clima que vive o torcedor do Independiente. A expectativa é muito grande pela estreia do técnico Sebastián Becassese, que foi auxiliar de Jorge Sampaoli na seleção argentina e também é considerado o grande responsável por levar o Defensa e Justiça ao vice-campeonato argentino na última temporada. Só que o comandante já tem problemas para escalar o Rojo. Ele não poderá contar com Pablo Pérez, que está suspenso. Já Barbosa e Blanco não podem atuar porque já jogaram a competição pelo Defensa e Justiça. Provavelmente começam jogando Martim Campanha no gol, Fabrício Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal e Gaston Silva na defesa, Pablo Hernandes, Nicolás Domingo e Juan Sanches Minho no meio de campo e Francisco Pizzini, Cecílio Domingues e Martim Benítez no ataque. Mais de 25 mil pessoas são esperadas aqui no estádio do Independiente, o Libertadores da América, para este duelo contra a Universidade Católica do Equador. Luciana Tadeu, de Avejaneda, na Grande Buenos Aires, para o Papo de Bola. Valeu, Luciano. E esse jogão é aqui, 9h30. André, o pessoal da internet está participando com a gente. Conta aí, meu irmão. Foto bacana, Ed, que a gente recebeu do Manda aí. Eduardo Rodrigo de Suzano. A família toda dele reunida no Papo de Bola. Ele Ei, mandou que lindo. essa foto, todo mundo assistindo ali na frente da TV. Mandem também pra gente sempre colocar aqui no ar. E o Selmo Churrasqueiro falando que o Flamengo vai virar em casa, porque é um time muito melhor. Epa, vamos ver. Virado do Flamengo também. Vamos torcer. Olha, 9h30 aqui esse jogão com essa fera aqui e o Marcelo Duó. Fique agora com o melhor jornal desse país, o Rede TV News. A gente volta amanhã com todos esses detalhes. Valeu? Obrigadão, Paulão. Valeu. Vou estar com você lá, hein?